Olá a todos. Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Cristiane Andreotti. Eu sou diretora executiva da empresa Andros Assessoria, que fica localizada em Piracicaba, e que é uma empresa que atua no ramo de consultoria e assessoria em microbiologia. E, primeiramente, eu queria agradecer, né, a comissão organizadora do congresso por ter me convidado para vir falar aqui um pouquinho, para contar um pouquinho da minha experiência. Queria agradecer principalmente os professores Fernando e Lara, né, por terem me convidado. E queria contar um pouquinho para vocês de tudo que eu faço aqui, um pouquinho, trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Então, é um prazer, espero que vocês gostem. Bom, para começar, o tema da minha palestra é a interface entre a teoria e a prática no uso dos recursos microbianos. Por que esse tema, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, e sempre que eu ia nos congressos, eu falava, é tudo tão legal, é tudo tão bonito o que a gente faz, mas e a prática de tudo isso? Né? A gente sempre vê o pessoal apresentando os trabalhos, a gente sempre fica super empolgado com os trabalhos que a gente vê, a gente acha super bacana, mas eu nunca via, eu sempre quis ver, na verdade, a prática de tudo isso. Eu sempre quis olhar para como eu vou usar tudo isso que a gente está estudando, como que a gente vai levar isso para o público, né? Como que a gente vai levar isso para uma pessoa leiga, que não faz, que não estuda isso, que não tem noção de pesquisa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso para vocês, espero que vocês gostem. Bom, para começar, primeiramente, eu sempre gosto de fazer uma introdução bem básica sobre a microbiologia, né? Falar um pouco sobre a vida microbiana, apesar de que todo mundo aqui já deve saber um pouquinho, né? Deve escutar bastante sobre isso, deve ter estudado também, mas sabemos, né, que a vida microbiana, ela é pioneira na Terra, né? E se não fosse a microbiologia, nós não estaríamos aqui. Parece exagero, né, o que eu estou falando, às vezes, mas o fato de hoje a gente poder fazer tudo o que nós fazemos, passar por tudo que nós passamos, todas as etapas de desenvolvimento que nós passamos e todas as adversidades biológicas que a gente superou, inclusive pandemias, né, que é o que a gente está vivendo atualmente, mas já teve outras, e outros desafios, a microbiologia tem um grande sucesso nisso, né? Os micro-organismos foram essenciais para a existência de todos os outros seres vivos, né? Eles são a forma de vida mais versátil e mais adaptável da Terra, onde eles ocupam diversos nichos, né? Tanto os nichos de climas amenos, como os nichos de climas extremos, né, como, por exemplo, o Ártico, como, por exemplo, regiões vulcânicas, né? Além do que, os micro-organismos são capazes de também ocupar nichos como o interior de plantas, interior de animais, interior de ser humano, né? Interior nosso, de homem. Então, a relação de interdependência dos micro-organismos conosco, né, com todos os organismos, é uma relação contínua, né? E também eu gosto de falar um pouquinho sobre o histórico da microbiologia, apesar de que eu acho que todo mundo conhece, né? Mas é legal a gente relembrar um pouquinho como que tudo começou. Porque estudar e aprofundar o conhecimento sobre os micro-organismos é algo que vem desde o século XVII, lá, né, com o Anthony Leeuwenhoek, que começou a estudar, que começou a desenvolver o seu microscópio, fez seu próprio microscópio, que tinha um aumento de até 500 vezes, né? E através desse microscópio, ele começou a enxergar o que ele chamou de animalículo, né? Ou são que foram os micro-organismos, e até hoje isso não parou, né?
Então, até hoje, a gente tem o estudo sobre microbiologia, a gente procura conhecer mais sobre microbiologia, e hoje a gente já tem o desenvolvimento de plataformas para sequenciamento de DNA, que a gente chama plataformas de nova geração, né? Que pode mostrar o conjunto genético desses micro-organismos, que são baseados aonde, né? Na taxonomia molecular deles, fazendo com que seja possível estudar os microbiomas e prospectar diversas tecnologias baseadas nesses microbiomas, né? Então, desde o microscópio do que ele fez para enxergar 500 vezes mais que ele começou a entender tudo isso, hoje a gente já consegue estudar microbioma e como fazer com que o que tem nesse microbioma pode avançar em novas tecnologias. E dentro, né, do que eu trabalho, por que eu estou fazendo esse histórico? Para poder entrar um pouquinho, para mostrar para vocês a importância da microbiologia e hoje, dentro do que eu atuo, né, dentro do que eu trabalho, eu atuo muito em biologia e microbiologia do solo, né, e queria falar um pouquinho disso para vocês olharem para a importância disso, né. A vida no solo, ela é organizada de forma muito complexa e ela é composta por uma biodiversidade e abundância muito grande, né? Tanto de micro-organismos quanto outros organismos, né? O solo não é composto somente de micro-organismos. Em relação aos micro-organismos, o que a gente tem hoje de estudo atual em literatura é que a gente tem de 10 a 7 a 10 a 9 células vivas em um grama de solo, né? E isso está dividido entre 10 e 30 mil espécies de organismo dentro do solo. Então, é enorme a diversidade que a gente tem, né? A abundância que a gente tem desses micro-organismos. E essa diversidade enorme, essa diversidade biológica grande que a gente tem, ela se reflete diretamente na habilidade de desempenhar diversos metabolismos, né? Que são capazes de transformar elementos químicos do solo e, consequentemente, dar a esse sistema características importantes, muito importantes, como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes, a degradação de diferentes compostos orgânicos e inorgânicos, né? Então, a gente olha por todo o histórico que a gente teve de microbiologia, né? Todo o histórico para a gente conseguir entender o que são os micro-organismos, para como que eles servem, e como que a gente vai olhar para isso, né? Para o nosso dia a dia, né? Como que a gente pode olhar para um solo e entender um pouquinho disso? Com isso, eu comecei a olhar um pouquinho, depois que eu terminei o meu doutorado, né, meu pós-doutorado, qual é o conhecimento da ciência do solo hoje, né? O que a gente tem de estudo sobre a ciência do solo? A gente tem muito de química do solo, né? Tudo isso voltado para a agricultura, que é o foco onde eu sempre quis entrar, que é o trabalho onde eu sempre quis fazer, né, que é o que eu sempre gostei de fazer. Meu mestrado, meu doutorado foi em microbiologia agrícola, então eu sempre queria olhar para a agricultura e falar como que eu vou levar todo esse estudo de microbiologia lá para frente, né, para um leigo. E aí eu comecei a olhar o que a gente tem de conhecimento da ciência do solo. Então, a química do solo é muito grande, a gente tem muitos estudos, né, em relação à química do solo, fertilidade de solo, adubação, né, o que a gente precisa colocar no solo, o solo está pobre em qual nutriente, não é? Física do solo, que tem toda a parte de compactação, que a porosidade, que influencia muito na agricultura, né? E a parte de biologia do solo é muito pouco estudo, né? E a relação da biologia do solo com a física e a química do solo é muito pequena, né? A gente tem pouca visão de que os três interagem juntos, que a gente precisa dos três para ter um completo conhecimento de biologia do solo, de microbiologia do solo. E olhando para isso, qual é o panorama atual que a gente hoje tem em relação à biologia do solo, né? Em relação
ao estudo dos organismos do solo. Qual é o panorama que a gente tem disso hoje? Então, a gente tem desde controle biológico, né, até biodefensivos, a gente tem ativadores de micro-organismos, repositores de microbiota, a gente tem a parte de inoculantes, né, que é muito conhecido. E eu pulei um pouquinho, só voltar um pouquinho. O que a falta, né, antes de eu falar um pouquinho disso, o que a falta do conhecimento da microbiologia do solo é capaz de mostrar para a gente, né? Porque a gente tem o estudo de química, física e a falta da microbiologia, o que ela pode mostrar para a gente? Com tudo isso, olhando para esse panorama, a gente pode ver que o solo é um dos sistemas químicos e biológicos mais heterogêneos e complexos que a gente tem no planeta. Entender o funcionamento desse solo, né? Entender como gerar tecnologia através dos recursos que ele pode oferecer é de extrema importância para o sucesso da agricultura, que vai conferir sucesso econômico acoplado à sustentabilidade, não é? Um dos exemplos, né, desse panorama atual que eu falei para vocês, desses recursos biológicos que a gente pode usar do solo, é, por exemplo, o desenvolvimento de inoculantes, que já tem há bastante tempo, né? Um dos exemplos mais conhecidos de inoculante que a gente tem é o fixador de nitrogênio da cultura da soja, que é o Bradyrhizobium, né? É super conhecido. E os inoculantes, em geral, eles têm se mostrado muito eficientes em diferentes situações, onde eles são capazes de suprir a necessidade que a planta tem e promover o desenvolvimento dessa planta sob diferentes condições ambientais. Então, esse é o panorama atual que eu vejo de conhecimento sobre o sistema solo, sobre a microbiologia do solo, né? E aí eu comecei a olhar para tudo isso e comecei a pensar, como que eu vou olhar, como que eu vou levar para olhar projetos que eu sempre olhei para voltar para a pesquisa, quando a gente sempre vai escrever uma tese, um projeto para pedir um recurso para um órgão de fomento, né? Como que eu vou mudar esse conceito de olhar para escrever um projeto para pesquisa, para começar a escrever um projeto para a parte prática? Porque uma coisa é eu desenvolver eu achar um gene que está relacionado à degradação de um hidrocarboneto. Mas como é que eu levo isso para a prática? Como é que eu vou colocar isso, né, na prática? Como é que eu vou levar isso para uma empresa? Como é que eu vou levar isso lá para um processo de biorremediação para realmente acontecer? Sem ser só um estudo. Quanto tempo dura um processo de biorremediação? Não é? Então, foi isso que começou a acontecer comigo durante a minha finalização, né, de pós-doutorado. Aí, eu pensava, eu olho para isso, né, para esse resultado, que é um resultado que geralmente a gente leva esse resultado para a parte de pesquisa mesmo, para uma tese, né? Como que eu levo isso para transformar em algo prático? Como é que eu vou mostrar isso para um produtor agrícola, por exemplo, que é o que eu faço hoje? Se eu entregar isso para um produtor, ele vai falar, não sei nem o que você está falando, e eu não quero ver essas rotas metabólicas que você está me mostrando, né? Então, acho que o grande desafio meu que eu queria passar aqui para vocês é como que você faz isso, como que você transforma isso para a prática, como que a gente vai levar isso para que um leigo, um produtor agrícola mesmo consiga olhar e enxergar esse cenário que a gente tem, porque a gente tem muita tecnologia, a gente gera muito resultado para gerar muita tecnologia, só que ela precisa chegar até o final, né? A gente precisa levar isso ao produto final. E aí entra, né, a parte de empreendedorismo. Vamos empreender, vamos mudar, vamos levar um foco, vamos levar isso para um foco principal, né? Eu falo do meu foco principal, que foi relacionado ao que eu fiz, né? Que eu queria levar tudo isso que eu tinha de know-how de microbiologia para levar para a agricultura, elevar a agricultura realmente a novos patamares de produtividade, somente com o uso dos recursos microbianos, não somente eles, né? O uso de recursos microbianos aliado a todas as tecnologias que já existem,
né? Então, como que eu quis fazer isso? Como que eu vou levar isso para um produtor, para uma empresa, né? Então, dentro disso, eu comecei, a gente tem que começar a pensar, não só eu, né, numa proposta de valor para o que você está fazendo, né? Você tem que ter uma proposta de valor para empreender, né? Qual é a proposta de valor que eu pensei para Andrews, né? É dar suporte na incorporação das práticas de avaliação e manejo da biologia do solo. Por quê? Quando eu der esse suporte para que eles consigam entender toda a prática de avaliação, toda a prática de manejo, eles consigam entender como vai ser importante ter novas tecnologias alinhadas a isso, né? E com isso, eu comecei a gente, né, para você que está pensando em o que fazer no final do seu mestrado, do seu doutorado, né, e agora, e tem esse feeling empreendedor, depois que você tem que pensar qual é meu foco principal, qual seria a minha proposta de valor, você tem que saber atingir alguém, né? Quem são os seus clientes? Para quem você quer vender a tecnologia que você está criando? Para quem você quer, aonde você quer chegar? A quem você quer cativar? Né? Então, você tem que pensar muito nisso para pensar em empreender. Por exemplo, eu tive um projeto da FAPESP aprovado pelo PIP-FAPESP, e eu fiz um curso muito bacana que eles passaram lá do PIP, e eles falavam exatamente isso. Além de você saber quem são os seus clientes, você tem que saber qual é a dor dos seus clientes, né? Porque você tem o seu foco principal, você tem uma pesquisa que você está desenvolvendo, mas se você não consegue levar isso até o seu cliente sem saber qual é realmente a dor dele, você morre no meio do caminho, né? Então, por que você quer chegar nesses clientes? O que você realmente quer dar para eles? Qual é o problema deles que você quer resolver? E com isso, você tem que definir um foco principal, né? Além do foco principal, que é o que eu quero fazer da minha empresa, depois que eu definir quem são os meus clientes, quais são os serviços que eu quero oferecer? O que eu quero como que eu vou responder à dor do meu cliente? Oferecendo o que para ele? Né? O que eu posso listar para que isso responda todas as dores que ele tem? E, além disso, você deve saber como se diferenciar no mercado, né? Porque o mercado é muito grande. Então, por exemplo, o mercado que eu trabalho, né, que é o mercado da parte de manejo biológico, de produtos biológicos, o mercado de biológicos na agricultura. Então, qual é o tamanho desse mercado? Aonde que eu vou me inserir dentro deste mercado? Né? Então, eu vejo a inserção hoje onde eu consigo atender a grande parte do mercado de biológicos, porque eu tento resolver o problema de cada um deles, mostrando como que eles podem usar essas práticas microbiológicas no mercado deles. Então, como que você vai se diferenciar no mercado? Isso é muito importante quando você pensa em empreender, quando você pensa em ter uma startup, uma empresa. O que eu, dentro da Andrews, fiz, né? É só um exemplo para que vocês enxerguem um pouco mais prático. A Andrews, ela é voltada para projetos de pesquisa e inovação tecnológica. Então, eu tenho que estar conectando o setor do mercado de biológicos, então eu tenho que estar sempre conectada ao setor do mercado de biológicos, sabendo o que tem de novidade em cada setor, para que eu consiga atender com inovação tecnológica. Né? Por exemplo, a busca de organismos como fonte de inovação. Por exemplo, para você gerar um inoculante, né? Como que foi gerado? Como que você achou o bradyrhizóbio, por exemplo, lá que eu falei anteriormente? Né, tem outros organismos que você tem. Hoje você tem uma gama de organismos de inovações tecnológicas em organismos para várias coisas. Para, por exemplo, nematóide, para você nematicidas, né? Então você tem para solubilização de fósforo. Então, você tem uma gama muito grande disso. E que mais que a gente fez? Que eu olhei, né?
vamos fazer uma análise, vamos fazer análises para responder a dor do cliente aliada ao manejo biológico. O foco não foi fazer análises, não foi ter um laboratório de análises, mas sim ter um laboratório onde eu consiga levar as análises para responder a dor do meu cliente. Qual é a dor que o meu cliente tem? O que ele precisa? Como que eu vou ajudar ele a enxergar o problema que ele tem lá no sistema dele? Somente fazendo análise. Então, as minhas análises são para isso, né? E aí entrou, por exemplo, né, um exemplo disso prático, é como que avalia a qualidade biológica de um solo, né? Então, a gente tem, né, referências da Embrapa, né, da IEDA, que faz isso. Vamos aplicar isso, né? Como que eu levo isso para atender o cliente? Como que eu tento levar isso para mostrar para ele que eu consigo avaliar a qualidade biológica do solo dele e mostrar para ele como que ele vai melhorar, vai ter um ganho nisso, como que ele pode ter um ganho nisso, como que ele pode melhorar com isso, né? Então, assim, além das análises, a gente tem uma consultoria atrás disso, né? Uma assessoria ao cliente, né? Você tem que sempre pensar em aonde você está querendo chegar, né? Qual é o público que você está querendo atingir. Então, por exemplo, a gente tem avaliação de qualidade biológica de solo com cultivo de micro-organismos, que é o mais básico que existe hoje, né, em questões laboratoriais, através de respiração basal, determinação de atividade de grupos funcionais, né, a gente faz muito isso também na parte de composto orgânico que a gente trabalha. A gente analisa a qualidade de composto através de organismos. A gente usa também, uma das metodologias é através de organismos, presença ou ausência de organismos celulolíticos, diazotróficos, através de análise de biomassa, através da análise de enzimas, e também através de análises moleculares, né, que são baseadas, que vocês conhecem, que a gente também faz. E aí, desculpa, e aí eu queria contar isso para vocês, um pouquinho de como que eu saí do meu histórico acadêmico e fui para o meu histórico empreendedor, né? Como que eu fui da teoria para a prática. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que eu apresento, como que eu descobri responder a dor do meu cliente, né? Então, o que eu faço hoje? Um exemplo prático, por exemplo, a gente faz análise de DNA de solo para mostrar a diversidade para o meu cliente. Às vezes ele está com algum problema e ele quer saber quais são os organismos que estão presentes no solo, ou se a área dele está boa ou não está. Então, por exemplo, esse é um exemplo que a gente fez de uma análise de DNA, onde a gente mostrou duas áreas, né? Uma de feijão reboleiro. E aí, a gente teve esse cenário, né? Onde a gente mostra para eles, a gente transforma tudo que a gente faz desde o começo, de extração de DNA, a gente coloca num sequenciador de última geração, e faz toda a análise de bioinformática para isso, para mostrar para eles, para mostrar exatamente isso. Então, a gente tem aqui uma diversidade grande, onde a gente tem a amostra onde tem o feijão, e onde tem o feijão reboleira, a gente não tem uma diversidade tão grande, né? Então, é isso que ele quer ver. Como assim? O que está acontecendo na minha área? Por que eu não tenho... Por que a minha atividade biológica está tão baixa, né? E esse daqui também é um outro exemplo que a gente fez para um cliente nosso, que ele tinha um problema de fusarium na área dele, né? Então, ele tinha um lugar onde ele não conseguia plantar de jeito nenhum, ele não conseguia fazer nada, e aí ele veio falar com a gente, ele falou, eu preciso de ajuda, eu preciso entender o que está acontecendo na minha área, porque eu não consigo plantar. Eu tenho uma área onde eu planto super bem, eu tenho uma área onde não vai bem, e tenho uma área onde vai mais ou menos. Uma eu não consigo nada e uma mais ou menos. E aí ele queria entender qual era o manejo que ele tinha que fazer, como que ele conseguia mostrar, como que a gente conseguia mostrar para ele o que estava acontecendo. E é super legal que a gente fez essa análise para ele, acho que aqui todo mundo consegue ver claramente, né, onde seria a área, né, que seria essa do meio, que é a área onde ele consegue plantar tranquilamente, que ele não tem problema nenhum.
a área da direita é onde ele não consegue, onde ele tem mais ou menos um problema, mas não tem tanto, e a área da esquerda é onde ele não consegue plantar nada, que ele tem problema difusário, está dominado, ele não conseguia fazer nada. E o mais legal que a gente mostrou para ele aqui é assim, ó, você tem um problema, sim, mas o seu problema não é só o fusário, né? Então, a gente mostrou para ele que tem fusário, o fusário é essa parte mais clarinha aqui. Então, você tem fusário em todas as áreas, mas onde você não tem um equilíbrio biológico, onde você não tem onde você tem realmente um desequilíbrio dessa biologia do solo, é onde você tem mais problema, né? Um outro exemplo dessa parte prática de tudo que eu desenvolvi aqui dentro é, por exemplo, a parte de qualidade biológica de solo, na parte de enzimas, né? Então, a gente conseguiu, a gente segue a metodologia da IEDA, da Embrapa, e a gente desenvolveu um banco de dados onde a gente consegue, porque como a gente desenvolveu um banco de dados onde a gente consegue mostrar para todos eles, onde eles conseguem ter uma referência do que está acontecendo na área deles, né? Então, por exemplo, muito conhecido, hoje tem ficado muito conhecido a parte de análise biológica de solo, graças à Embrapa, e com isso, todo mundo quer fazer, mas aí você chega, a dor do meu cliente, qual é? Eu quero fazer análise de solo, por quê? Né? Qual é o padrão que você tem? Como que você quer, o que você quer mostrar nisso, né? Por que você está fazendo essa análise? Então, a gente, como que você vai comparar essa análise, né? Você tem isso, mas e aí? Você descobriu, você tem lá um valor X, você sabe se isso é bom, se é ruim, se está alto, se está baixo? Então, a gente desenvolveu um banco de dados bem legal, depois, se vocês quiserem olhar, voltado para isso. Então, a gente tem todas as regiões do estado, todas as regiões do Brasil, a gente tem esse banco de dados também por cultura, uma coisa, ficou bem bacana. Ops. E no final, é isso. No final, eu queria mostrar um pouquinho a cara da Andrews para vocês olharem e entenderem como que eu saí da teoria para a prática, né? Então, foi sempre pensando em auxiliar no desenvolvimento de inovações e manejo da biologia do solo. Então, esse é o site da Andrews. E queria finalizar com uma frase muito legal, que eu gosto bastante, que é: a importância dos infinitamente pequenos é infinitamente grande. E queria agradecer a todos vocês por estarem aqui assistindo e por terem me convidado para estar participando aqui do congresso. Se vocês quiserem falar comigo, tem o meu e-mail aqui. E, mais uma vez, muito obrigada.